meus amados irmãos, com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos orar? Senhor, nos abençoe agora nesse culto que é prestado a Ti. Que o Teu Santo Espírito nos oriente para que possamos apresentar a Ti um culto santo e agradável. Abençoe a todos aqueles que irão participar, que a Tua mão esteja sobre cada um deles e nós possamos Te adorar de todo o nosso coração. É o que nós te pedimos por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Graça e paz, irmãos. Oremos. Santo e bendito Deus, a Ti seja o louvor, a honra, a glória e a majestade. Gratidão a Ti, Pai nosso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo dia e esperança que se renovou nesta manhã. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade que nos foi dada de agirmos diferente e melhor com o nosso semelhante. Que não esqueçamos nunca do sacrifício do Senhor Jesus por nós na cruz do Calvário. Que a ceia do Senhor nos traga à memória o grandioso amor de Deus por nós. Mais uma vez eu agradeço, Senhor, pela recuperação dos enfermos, pelo conforto que vem de Ti aos enlutados. Agradeço também, Senhor, pelos profissionais da saúde, pelos cientistas, pela vacina que Tu permitiste a eles desenvolver, levando à queda do número de mortos e contaminados, dando ao mundo a oportunidade de um novo começo. Peço, Deus, misericórdia aos povos e nações mais pobres, que ainda não tiveram a oportunidade da vacinação em massa do seu povo. Me vindo a lembrança de países africanos com 13% somente da população vacinada. Clamo, Senhor, pelo nosso país, que passa por momentos cívicos tão difíceis e temerários. Coloco em Tuas mãos, Senhor, tudo, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer. E nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, foi operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai
Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Sempre Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para louvarmos e adorarmos o nome de Jesus. Gostaria de ler aos irmãos, antes de iniciar o louvor, o Salmo 33, do versículo 11 ao 15. A palavra do Senhor nos diz assim: O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, graças damos ao Senhor pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos na Tua Santa Presença, como igreja, ó Pai, como corpo de Cristo, ó Pai, para Te prestar este culto de louvor e este culto de adoração, Senhor Deus. Ó Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai, que os nossos corações estejam purificados, ó Pai, de todos os pecados, para que possamos estar diante de Ti, ó Pai. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que visites, ó Pai, cada irmão, cada irmã, cada família que está assistindo, que está participando desse culto, Senhor Deus. Que os louvores, ó Pai, entoados a Ti, subam até Teu trono de glória, Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor aceite-nos, ó Pai. E que em nome de Jesus, ó Pai, o Espírito Santo que habita em nós esteja, Pai, visitando todos os corações, ó Pai. Nós oramos, Senhor Deus, em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, é certeza que o Espírito de Deus está no meio de nós. Portanto, nós vamos louvar a Deus agora, ao Senhor, com o cântico O Espírito de Deus está aqui. Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor.
feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos libertação, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Amém. Vamos louvar, irmãos, com o cântico Leão de Judá. Reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ei! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, o rei se dobrar ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua testa reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Amém. Irmãos, sobre toda a terra o Senhor é rei. Portanto, vamos nesse momento louvar, pedindo que o Senhor venha reinar em nós. Amém. O cântico que vamos louvar agora é Reina em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre
Amados irmãos, hoje vamos estudar um texto da Palavra de Deus que fala sobre unidade. Os irmãos têm notado que eu tenho gostado muito de falar sobre unidade. E esse texto fala sobre a unidade da fé. Está registrado no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, dos versos 1 a 6, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Meus amados irmãos, quando falamos sobre unidade, já citamos várias vezes o texto do Salmo de número 133, que fala sobre a unidade. Falamos também em João 17, dos versos 20 a 23, onde Jesus fala que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, desejo do Senhor Jesus. E esse texto aqui fala agora do apóstolo Paulo. Então, alguém está falando a uma igreja, a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo, e ele dá esta mesma orientação sobre unidade. E ele começa de uma forma enfática, quando ele diz esta palavra, rogo-vos. Rogo-vos. Rogar significa alguém que está falando com intensidade, alguém que quer que seja ouvido, alguém que quer que seja realmente acatado naquilo que ele está solicitando. Mas será que ele realmente merece isto? Ser acatado nessa sua solicitação? Será que a igreja deve ouvi-lo? Será que devemos ouvi-lo? Olha como ele se coloca: eu, o prisioneiro do Senhor. Meus amados irmãos, que lindo quando nós nos colocamos como alguém que foi resgatado e agora pertence ao Senhor. Sou do Senhor. A Bíblia fala que nós não pertencemos mais a nós mesmos, pois fomos comprados por bom preço pelo sangue de Jesus. E, meus amados irmãos, fala que nós fomos resgatados das trevas para o reino do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados, nós temos que nos considerar prisioneiros do Senhor. Prisioneiro, ele anda segundo o seu Senhor. Prisioneiro é claro no sentido figurado, mas eu devo fazer aquilo que o meu Senhor orienta, que o meu Senhor deseja que eu seja, como uma vida que é fiel aos seus ensinamentos. E aqui ele diz assim, então, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Então, ele está falando de algo não para os outros, mas que ele pratica. E quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós temos que, ao ensinar, servirmos de exemplo. E o apóstolo Paulo sempre falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, me imitem, sigam os ensinamentos de Jesus, o seu chamado, a sua vocação, como eu aceitei esse chamado e esta vocação às portas de Damasco. Então ele é uma pessoa que está falando que tem autoridade. E nós temos que seguir a nossa vocação. Nós fomos chamados. E a Bíblia fala que nós somos um corpo. E nós vamos falar sobre isso aqui, que nós pertencemos a um corpo. Nem todos os membros são iguais, mas todos são igualmente importantes. Então, a vocação que fosse chamada, eu faço parte de um corpo e devo participar, e participar bem deste corpo. Por isso aqui diz assim, que alguns traços que devem haver na vida do cristão, na minha vida e na sua vida. Então, ele enumera aqui 3 pontos.
Ser humilde, olha, ser humilde. Uma pessoa humilde é uma pessoa que se considera que está a serviço. Eu vim para servir e não para ser servido, disse o Senhor Jesus. E nós também, humildemente, queremos servi-los. Ser manso quer dizer ser uma pessoa pacata, uma pessoa que sabe como responder, que retribui o mal com o bem, que é pacificador. Uma pessoa que tem mansidão. Longânimo é uma pessoa que está sempre disposta a perdoar. Longanimidade, eu estou sempre dando uma oportunidade. Se não fosse a longanimidade de Deus, né, as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Então, esses 3 pontos devem fazer parte daqueles que querem ter uma vida de unidade na fé. Mas também diz uma coisa assim, que nós devemos ter domínio próprio, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, meus amados irmãos, notaram como é importante a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida? Ele vai demonstrar para mim e para você que eu fui resgatado das trevas para a luz, fui comprado por bom preço, sou agora prisioneiro do Senhor e tenho que andar com humildade, mansidão e longanimidade. Então é isto que nós devemos pensar, eu e você, para sermos como o apóstolo Paulo, para falarmos para outras pessoas. Mas isso exige esforço, por isso ele diz aqui, esforçando-se. E esforçar significa não deixar de fazer qualquer coisa que impeça que esta unidade prevaleça, que esta unidade esteja presente. E diz aqui o texto que ele fala assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando eu faço isso, eu estou procurando a paz. Gosto muito do texto, quando Jesus entrava num aposento, ele dizia, paz, paz seja convosco. Imagina como é maravilhoso nós estarmos na igreja, buscarmos a unidade entre os irmãos e estarmos vivendo em paz, esforçando. Eu quero que haja sempre paz na minha vida, na vida da minha família e na vida da família da fé na IPI de Vila Formosa. Para isso eu não vou deixar de medir esforços, para isso eu vou deixar que o Espírito Santo esteja sempre trabalhando na minha vida. Olha, meus amados irmãos, como é importante essa demonstração, esta orientação do apóstolo Paulo, esforçando-vos. Nós temos que nos esforçar. Eu tenho que dar tudo de mim para que haja unidade, para que haja paz, para que haja alegria na igreja, na família, em todo lugar. Meu irmão, eu e você temos esta responsabilidade. Nós, como irmãos, como irmãs, como jovens, como todos, temos esta responsabilidade de estarmos buscando a direção do Espírito para que a unidade seja presente. A unidade seja presente. E lembre que nós falamos que é o desejo do Senhor Jesus. Então vocês não vão fazer isso por causa do pastor Gilberto, mas vão fazer isto por amor ao Senhor Jesus. Eu faço todas as coisas e tudo faço para o bem do Evangelho por amor ao Senhor Jesus. Isto é maravilhoso, você se sentir assim, alguém que faz porque foi ricamente, poderosamente abençoado. E por que ele fala isto? No versículo 4, ele vai nos demonstrar por que tem que haver unidade. Ele diz assim, porque há um só corpo. Cada um de nós na IPI de Vila Formosa pertencemos a um corpo. E esse corpo chama-se IPI de Vila Formosa. E nós temos que preservar a unidade desse corpo. A unidade desse corpo significa que eu quero sempre o bem-estar da Vila Formosa. O que é bom para a Vila Formosa. O que é bom para a Igreja de Cristo aí em Vila Formosa, para que a igreja seja abençoada e viva em unidade. Então há um só corpo. Mas sabe, meus amados irmãos, há uma coisa interessante aqui. Ele vai lembrar aqui nesse texto da Trindade, que já falamos do Senhor, que é o Senhor Jesus. Agora já falamos do Espírito, que é o Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre a orientação deste Espírito. Há um só Espírito. Meus amados irmãos, se há um só Espírito, ele não vai nos dividir, ele vai nos unir. E não sou eu que digo isso, é o
próprio Senhor Jesus, quando diz que eu vou para o Pai, mas vou vos enviar o Paráclito, o Espírito Santo. E ele vai nos orientar em tudo o que eu vos ensinei. Então o Espírito Santo não veio para dividir, o Espírito Santo veio para unir. Então há uma pergunta muito séria aqui. Quando as coisas acontecem e pessoas tomam atitudes diferentes do que nós entendemos da palavra de Deus, quem estará dirigindo? Quem estará norteando aquela vida? Será o Espírito Santo? Quando eu digo que se não for da minha forma, eu não aceito, será que é o Espírito Santo que está dirigindo? Ou estou falando sempre assim, seja feita a vontade do Senhor? Meus amados, a orientação do Espírito é fundamental para que eu possa ser um servo bom e fiel na IPI de Vila Formosa. Então, num Espírito. E diz que esse Espírito, ele nos chamou numa só esperança da vossa vocação. Qual é a minha e a sua esperança? É nós vivermos uma vida cristã, trabalharmos para o Senhor, servirmos ao Senhor, pregarmos o Evangelho, que vidas sejam ganhas para o Senhor Jesus, o seu reino venha crescer, e a nossa esperança é a vinda do Senhor. Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Eu e você temos esperança na vinda do Senhor. Por isso é que o Espírito Santo nos dá essa certeza dessa unidade. Por isso é que servimos ao Senhor. O apóstolo Paulo discutiu uma certa feita com um grupo de religiosos que não acreditava na ressurreição. E o apóstolo Paulo falou, mas como não há ressurreição? Se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas nós cremos na ressurreição. Às vezes há pessoas que querem colocar em dúvida, por exemplo, que Jesus nasceu da Virgem Maria. O nascimento virginal de Jesus. As pessoas duvidam, não pode haver isso. Mas eu creio ou não creio no poder de Deus, nas coisas que Deus faz, nos milagres que Deus faz. Isto é impossível. Para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, meus amados irmãos, é o Espírito Santo quem nos orienta. Agora ele vai nos orientar, como eu acabei de falar, dentro dos ensinamentos de Jesus. Por isso é que quando algumas pessoas começam a puxar para o seu lado, eu me lembro da igreja de Corinto. Uns falam, eu sou de Paulo, outros eu sou de Cefas, que era o apóstolo Pedro, outros eu sou de Apolo, que era um grande pregador, e outros ainda falam, eu sou de Cristo. Será que o Espírito Santo vai fazer isso comigo, com você? Creio que não. Nós não seguimos homens, mas seguimos ao Senhor Jesus. E por isso é que a Bíblia fala que a gente tem que estar firme, olhando firmemente para Jesus. Então o Espírito Santo vai nos orientar para que a unidade seja feita nessa segurança da esperança da vinda do Senhor. Da vinda do Senhor. Que maravilha. Mas ele continua dizendo ainda, há um só Senhor. Só tem Jesus Cristo como Senhor. Único mediador entre Deus e os homens. Só ele aqui é o supremo pastor. Só ele que é o pastor do rebanho. Só ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, das nossas vidas. Ele é o Senhor da igreja. Por isso é que nós, quando nos reunimos para agradecer ao Senhor e adorar ao nosso Deus, na orientação do Espírito Santo. Então há um só Senhor e só uma fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós. Meus amados irmãos, quando nós agimos assim, como é bom. Mas sabe, às vezes a gente fica preocupado quando as pessoas colocam em dúvida, por exemplo, o batismo, ou batizar as crianças, batizar os filhos menores, ou a forma de batismo, como se estas coisas fossem fundamentais na fé cristã. Nós temos o batismo por imersão, por aspersão, desculpa. Outros é por imersão. Mas não é a forma. O que nos salva é a fé em Cristo Jesus. Quando nós colocamos os nossos filhos e batizamos, alguns falam, mas eles não creem. A Bíblia fala que as crianças
delas é o reino dos céus. Quem disse isso não foi nada menos do que o Senhor Jesus. Por que então não batizar as crianças? E muitas outras coisas que a gente vê, meus amados irmãos, que querem questionar a nossa fé, o nosso crer no batismo do Senhor. Quando nós devemos ser firmes aos que cremos da palavra de Deus. E nós devemos crer fielmente. Por quê? Porque há um só Deus. Um só Deus, que é Pai de todos, o qual está sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Meus amados irmãos, se este texto, este versículo de número 6, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos, como o cristianismo seria poderoso? Como o cristianismo iria realmente fazer a diferença na nossa sociedade? Mas, infelizmente, alguns querem se arvoram pessoas especiais. E ele é especial. Por isso é que nós vemos que a igreja do pastor tal, a igreja do fulano de tal, o pastor tal estava em tal igreja e fez sucesso e resolveu abrir a sua igreja, o seu ministério. Será que, se nós, ao invés de dedicarmos forças a isso, dedicássemos a estar unidos, pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, nós não estaremos demonstrando que há um só Deus mesmo, que há um Deus verdadeiro? Eu creio que isso seria real. Este Deus que age em todos, está sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Veja, nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus. Então, por isto é que eu gosto do Salmo 133, porque diz assim que quando os irmãos vivem em união, ali o Senhor está presente. O Senhor está presente e a sua bênção dura para sempre. Por isso, meus amados, agora, usando a palavra do apóstolo Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e que sejamos, nós que somos prisioneiros do Senhor, no sentido figurado, é claro, pertencemos a Ele e somos parte do seu rebanho, que nós sejamos vidas que estejam testemunhando, vivendo esta unidade da fé. E assim, o Senhor possa estar presente no nosso meio, na igreja, e as suas bênçãos permaneçam para sempre. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, que a paz de Cristo esteja sobre nós e continuemos a louvar este Deus e engrandecê-lo de todo o nosso coração, em união e em amor. Fiquem na paz do Senhor. Amém.
Amados irmãos, nós temos a alegria de participar da ceia do Senhor. Quando celebramos a ceia do Senhor, estamos lembrando da morte e ressurreição de Cristo e anunciando que Ele voltará. Por isso é um momento especial na minha vida e na sua vida. Nós estamos trazendo a memória. Por isso, meu amado, minha amada, você que irá comer do pão e beber do cálice, tenha a certeza da presença do Senhor, do poder do Senhor sobre a sua vida, te abençoando, te fortalecendo e te dando a segurança de que somos aqui vidas que estão caminhando, aguardando a vinda do Senhor. Que enquanto isso não acontece, que nós sejamos encontrados como servos bons e fiéis. O Senhor Jesus disse: este pão é o meu corpo que é sacrificado em vosso lugar. Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Bebei dele todos. Vamos orar? Damos graças, Senhor, por este momento
de participação na ceia. Abençoa os meus amados. Nós te agradecemos porque podemos fazer parte do teu reino. Usa-me, usa-nos para cada dia sermos vasos de bênção nas tuas mãos. Que a igreja seja una, que a igreja esteja sempre em união e em amor. Nos abençoe agora, quando iremos comer desse pão e desse cálice, e te agradecemos pela obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar para nos salvar. Que todos aqueles que irão comer do pão e beber do cálice sejam rica e poderosamente abençoados. Oramos em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Comei, este pão é o meu corpo, diz o Senhor. Bebei, este cálice é a nova aliança, diz o Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Bebei dele todos. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção e o amparo do Espírito Santo estejam convosco e convosco permaneçam até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém.